Bora falar de futebol, bora falar de River Plate e Palmeiras. Chegou a hora do confronto das quartas de final da Copa Libertadores da América e que duelo! Quanta expectativa para esse jogo, que inclusive é tratado como uma final antecipada por alguns veículos da Argentina. Será? Final antecipada da Libertadores? Você pode trazer sua opinião aí embaixo nos comentários. Claro que a gente vai falar muito do momento do River Plate e muito do momento do Palmeiras nesse vídeo para esquentar os motores para a partida de ida que acontece num lotado Monumental de Nunes. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Então, clica no botão inscrever-se, vou ficar muito contente com a sua inscrição. Bora chegar nos 90 mil até outubro, hein? Será que dá? Me dá isso de presente, hein? Até o fim de outubro, vambora? Já clica no sininho para ativar as notificações e, claro, já clica no like para fortalecer o trabalho, combinado? Bora lá pro tema do vídeo, afinal a gente tem que falar um pouquinho sobre esse River Plate, né? Que equipe é essa que o Palmeiras vai enfrentar? Um River Plate que perdeu poucos jogos na temporada inteira. Esse é o primeiro ponto. Porque é verdade, é um Palmeiras que encantou, é um Palmeiras que jogou muita bola contra o Internacional, é um Palmeiras que gastou muito dinheiro e cria-se uma expectativa muito grande dos clubes brasileiros em relação aos adversários na América do Sul, essa distopia de que os brasileiros atropelam todo mundo e ponto final. Não é bem assim, precisa competir e quando você pega equipes como o River Plate, são equipes que também investem muito. O River Plate, para você ter uma ideia, investiu mais de 75 milhões de dólares nessas últimas duas janelas. Então é uma equipe que também tem uma cobrança muito alta por resultados e, por mais que não esteja firme e forte na temporada, segue vivo em todas as frentes que disputa e em 41 jogos disputados em 2025 perdeu apenas 2. Vou repetir. Em 41 jogos disputados nesse ano, perdeu apenas 2. Perdeu para o Estudiantes no dia 1º de março, lá atrás, e perdeu para a Inter de Milão na terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Ao mesmo tempo, e aí você pode me perguntar, pô Fragoso, mas como assim? A equipe perdeu 2 jogos em 41 partidas e não convenceu, não está empolgando, está viva em tudo? É uma equipe que empata muito. O River Plate, nesses 41 jogos, empatou 19. Quase metade das partidas. Inclusive empatou jogos decisivos. Eu vou falar sobre eles. Mas, se eu falei sobre o River Plate e a dificuldade de uma equipe bater o River, fazer o River sair derrotado, é bom lembrar que o River Plate vai enfrentar um Palmeiras que não se sente mal jogando longe de casa. Esse duelo no Monumental de Nunes vai ser pesado, vai ser histórico, mais de 80 mil pessoas. Porém, esse Palmeiras, em 29 jogos, longe da sua casa, e eu tô colocando aí também a Copa do Mundo de Clubes, porque não estava em casa, o outro time também não estava, mas eu tô falando de estar fora do Allianz Parque. O Palmeiras, em 29 jogos nessa temporada fora de casa, perdeu apenas 3 vezes. 3 vezes. Perdeu para o Cruzeiro às vésperas da viagem para a Copa do Mundo e aquilo claramente impactou no desempenho do time, que teve um apagão no começo do jogo, em menos de 5 minutos já estava perdendo por 2-0, mas claramente não estava com a cabeça no Mineirão. Perdeu para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes e perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena na Copa do Brasil. Só foram as únicas 3 derrotas do Palmeiras na temporada, jogando fora de casa. E o problema maior desse River, como eu dizia, está nos jogos decisivos. Na Copa do Mundo de Clubes, venceu só o Urawa Reds. Contra o Monterrey, empatou. Nas quartas do Apertura, empatou com o Platense, que acabou sendo campeão, caiu nos pênaltis. Contra o Libertad, mata-mata da Libertadores, oitavas de final, empatou os 2 jogos, avançou nos pênaltis. E com a Unión, nas oitavas da Copa Argentina, empatou também, foi avançar nos pênaltis. Quer dizer, jogos grandes, jogos eliminatórios, jogos decisivos, o River Plate está tendo dificuldades. São essas as cobranças que estão acontecendo em cima da equipe do Marcelo Gallardo. Inclusive muito parecidas com as cobranças que acontecem com a equipe do Palmeiras,
que de fato merece cobranças semelhantes, já desde o ano passado. Um Palmeiras que não deu resposta nas oitavas da Copa Libertadores da América contra a equipe do Botafogo, não deu resposta nas oitavas da Copa do Brasil contra o Flamengo. Foram os campeões, é verdade. No entanto, não há dúvida, o Palmeiras perdeu as duas. Essas equipes deram respostas. O Palmeiras teve um jogo na reta final do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, últimas 3 rodadas para acabar o Brasileirão. O Palmeiras precisava apenas de um empate contra o Botafogo em casa para nas últimas 2 depender só de si para ser campeão brasileiro. O Palmeiras perdeu dentro de casa esse jogo que era um jogo pesado e decisivo. Um Palmeiras que, no Paulistão desse ano, perdeu o título para o Corinthians. Jogo decisivo, marcante, contra o São Paulo, venceu com gol de pênalti. Na Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu para o Corinthians, mais uma vez foi eliminado. Então, assim, acumula fracassos em jogos decisivos. Acumula resultados negativos em jogos decisivos e claro que isso é ponto de questionamento, assim como no time do Galhardo, que tem avanços, né? Empatou com o Libertad, mas avançou, empatou com o União, mas avançou, e o grande ponto está justamente em não conseguir vencer esses jogos, mas está avançando nos pênaltis. Um Palmeiras que, para muitos, encontrou a identidade do time ao colocar Flaco e Vitor Roque juntos, passar a jogar com meias, tirar os pontas do time, e vem embalando. Contra o Internacional embalou muito bem, tanto que o Palmeiras só perdeu os 2 jogos para o Corinthians da Copa do Brasil desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. O time do Galhardo não perdeu ainda desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, porém, o Galhardo ainda busca uma identidade, tanto que, contra a equipe do Estudiantes, no último jogo, o Galhardo colocou 3 zagueiros em campo, porque ainda está procurando a melhor formação, e ali, com o jogo que o River fez, na entrevista coletiva ele disse: eu me vi representado nesse time. Eu me senti representado em campo. Ele gostou muito desse modelo de 3 zagueiros liberando alas e preenchendo mais o meio campo. E deve colocá-lo em campo contra o Palmeiras, até para ter 3 zagueiros batendo de frente com 2 atacantes do Palmeiras. Deu para perceber? Já é uma preparação. Quando a gente para olhar, o Palmeiras, com Flaco e Roque, tem impressionado. É uma dupla que tem chamado muito a atenção, pelo dinamismo, pelas tabelas, pela movimentação. Tem chamado. E claro que o River Plate vai se defender. Claro que o River Plate sabe disso. Claro que o Galhardo já está observando e montando estratégias para travar. Uma dessas, naturalmente, pode ser com 3 zagueiros. Isso torna o River Plate defensivo? Não. Isso torna o River Plate importante no momento sem bola, bem equilibrado para tentar travar as jogadas por dentro. E esse ponto é interessante. A pressão inicial do River Plate deve ser algo bastante natural, inclusive, tá? Eu acho bom destacar isso, porque nos últimos 2 confrontos o River Plate resolveu os jogos contra o San Martín e contra o Estudiantes antes da metade do primeiro tempo com 2 gols marcados. Então, o Palmeiras naturalmente vai encarar um River Plate que vai para cima, que vai tentar sufocar, que vai tentar dominar, que vai fazer com que o Palmeiras não se sinta à vontade para jogar. E claro que vai tentar construir essa vantagem logo no começo do jogo. O Palmeiras vai precisar saber sofrer. O que é saber sofrer? Saber sofrer é, se você não consegue ter a bola, se você não consegue reter a bola no campo de ataque, ao menos você faz com que o seu adversário não chegue perto da sua área com qualidade. Não chegue perto da sua área com possibilidade de finalizar. Não entre na sua área com a bola equilibrada para um chute, para uma cabeçada. Muito provavelmente o Palmeiras vai precisar saber sofrer. E vai tentar, evidentemente, aliviar essa pressão, buscando bolas com verticalidade, acelerando jogadas com bola longa, para o Flaco tentar reter essa bola lá na frente, para o Vitor Roque pegar essa bola, acelerar ou na direção do gol, ou dependendo do ponto onde ele receber, acelerar para a linha de fundo para quem sabe ganhar um lateral, ganhar um escanteio. Mas aí fazer com que a equipe do Palmeiras consiga se colocar no campo de ataque e esfrie a pressão que o River Plate vai tentar colocar. Os últimos jogos mostram muito isso. Vamos ter que falar sobre a escalação do River Plate, é muito importante, assim como vamos ter que falar da escalação do Palmeiras, porque tem dúvidas aí. Mas antes, eu vou chamar o Teacher Jay aqui na tela, ó. Diretor, pode colocar o Teacher Jay aqui, o meu professor de inglês, que pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. Por que não? Ele é bilíngue. Aulas online particulares, para você fazer onde você estiver. E com um plano de aulas projetado por você em conjunto com o Teacher Jay. É aula para reforço escolar?
está precisando de um olhar um pouco mais apurado para uma matéria ou outra, o Teacher Jay monta um material legal para você conseguir atingir o seu objetivo. Não, na verdade é para o meu trabalho, para os meus negócios. Eu tenho ali alguns negócios que eu preciso lidar com profissionais de outros países que falam em inglês ou falam em espanhol. O Teacher Jay monta aulas voltadas para os seus negócios. Ah, é para uma viagem, é para turismo. Ele monta um projeto de aulas justamente para te ajudar a lidar com situações de turismo e de viagens. Enfim, você pode conversar com ele, alinhar o seu propósito, a quantidade de aulas que você quer fazer e ele certamente vai te ajudar demais no seu objetivo, com aulas online e particulares. Então entre em contato, @oTeacherJ, meu amigo que pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. Já é o meu professor de inglês, às 9 da manhã de quarta-feira. Não tem não, a aula é comigo. Show? Bora voltar para o tema do vídeo, porque, claro, a gente estava falando sobre o River Plate, que não perdeu como visitante na temporada, exceção feita ao Mundial. Como eu disse, mas tropeçou em casa, né? Em 20 jogos em casa, o River Plate tem 9 tropeços. Quer dizer, é praticamente metade dos jogos que o River disputou. É muita coisa. São 11 vitórias, 8 empates e uma derrota. É muita coisa. Em 17 jogos fora, são 7 vitórias, 10 empates e nenhuma derrota. Então, assim, tem a derrota, claro, contra a equipe da Inter de Milão, mas eu não coloquei como jogo fora nessa conta, né? Campo neutro. Mas podemos dizer que tem uma derrota fora de casa nesse sentido. Sobre a escalação do River Plate, alguns pontos importantes, né? O Montiel foi poupado depois de ter jogado pela Argentina na data FIFA e deve voltar a ocupar o lugar do Fabrício Bustos. O Galopo, aquele ex-São Paulo, tá fora por suspensão porque ele acabou sendo suspenso, expulso contra o Libertad. E o Kevin Castanho deve ocupar o seu lugar. Kevin Castanho veio da Rússia, é um jogador bem interessante, inclusive mais promissor do que o Galopo. E o provável River Plate, ele é muito cascudo. O provável River Plate tem Franco Armani no gol, com 38 anos de idade, e aí teria Gonçalo Montiel, com 28 anos, jogando de um lado, Marcos Acunha, com 33 anos, jogando de outro. Estamos falando de laterais de seleção do futebol argentino. Trio de zaga, Lucas Martínez Quarta, que tem 29 anos, ou o Paulo Dias. O Paulo Dias eu não peguei a idade dele aqui, vou até pegar em tempo real, mas é um zagueiro também experiente da seleção chilena, 31 anos de idade. Eles jogarão com Lautaro Ribeiro, que tem 21, e Juan Carlos Portillo, com 25. Essa é a dúvida, se o Paulo Dias vai jogar ou se o Lucas Martínez Quarta vai jogar. Eles estão disputando posição, lembrando que o Lucas Martínez Quarta foi expulso contra a equipe do Estudiantes, dá uma complicada na vida ali. No meio-campo, Enzo Pérez tem 39 anos, Inácio Fernandes tem 35 anos, e aí vem o Kevin Castanho com 24 anos, é o jogador que tem a maior probabilidade de jogar, mas veja só que meio campo cascudo, né? O Castanho é a peça mais criativa e tem mais gás de ida e volta até pela idade. O Juan Quinteiro, por exemplo, é uma peça criativa, é um camisa 10 bem clássico, mas que sem a bola não ajuda em nada e não deve ser o escolhido por isso. O Matias Galarça, aquele ex-Vasco, também pode aparecer, não é a opção mais provável, ele tem oscilado entre titularidade e reserva, mas é um jogador interessante também. O Castanho é o mais provável porque é o mais promissor, é o mais habilidoso e o que tem maior probabilidade de ajudar sem bola, sem perder qualidade quando for pro ataque. Dupla de frente, Driussi, que tem 29 anos, e Salas com 27. Quer dizer, muitos jogadores ou muito próximos dos 30 anos ou acima dos 30 anos, né? Lembrando que o time também tem o Borja, aquele ex-Palmeiras no banco, e o Colídio também. O Palmeiras tem dúvidas, assim como o River Plate, que deve vir com esse sistema de 3 zagueiros, pode voltar ao 4-3-3, tá? O River pode usar esse sistema, mas não é o mais provável, muito por conta do que o Palmeiras tem apresentado dentro de campo, usando esses 2 atacantes que têm funcionado muito bem, além da chegada, sem dúvida alguma, dos meias dentro da área, o que torna muito complicada a missão para apenas 2 zagueiros. Palmeiras pode mudar um pouco seu sistema? Talvez. Palmeiras deve vir a campo com o Everton no gol. E aí vem a dúvida em relação ao Kelvin ou ao Giai. O Kelvin vai fazer essa saída de 3? De um modo geral, não. O Giai já é um cara mais acostumado a fazer essa saída de 3 e pode ser esse cara justamente para tentar espelhar em alguns momentos. Ele sendo o jogador que faz a saída de 3, é um jogador que sai do lado do campo para se juntar aos zagueiros e você faz com que o Aníbal jogue mais à frente para preencher mais o meio campo.
Então o Palmeiras pode ter essa estratégia justamente para deixar o meio-campo mais preenchido e não tirar uma peça para usar os lados do campo. Vai depender muito do que o Abel vai querer, porque a saída de 3 pode ser feita tanto pelo Giai quanto pelo Aníbal. O Aníbal pode descer e ele pode deixar o Kelvin como uma peça que escapa, que é o que tem sido feito. Mas é um jogo fora de casa, de mata-mata, enfim. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Abel Ferreira. Ele pode entrar então com o Everton no gol. Vamos colocar Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, formando uma linha de 4. O Giai pode ser essa peça do lado do Kelvin também. No lugar do Kelvin, melhor dizendo. Mais à frente, 4 homens de meio campo, com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Andrés, e aí vem a outra dúvida. O Andrés Pereira tem muita bola, gente. Muita bola. O Andrés Pereira, teoricamente, ele será titular por questão de tempo. Não vai demorar. O Lucas Evangelista é bom jogador, mas o Andrés está a degraus acima. O ponto é, o Andrés acabou de chegar, o Lucas Evangelista está encaixado no sistema, vem jogando bem e, diante de um River Plate que vai pressionar, diante de um River Plate que vai tentar tirar a bola a todo custo do time do Palmeiras, diante de um River Plate que vai exigir que o Palmeiras use o máximo do seu entrosamento para em toques curtos conseguir escapar, talvez o Andrés não seja a melhor peça para começar jogando, pelo funcionamento do time. Se o Lucas Evangelista não estivesse bem, não estivesse alinhado com o Aníbal, não estivesse funcionando em toques curtos, não estivesse funcionando na ocupação de espaço sem bola, talvez o Andrés fosse colocado mesmo. Mas acredito que o Andrés não será titular por esse detalhe. O Lucas Evangelista está num bom momento, adaptado ao sistema e adaptado aos companheiros. O Andrés tem tudo para se adaptar rapidamente, mas ainda não deu tempo. Ainda não deu tempo. A não ser que nos treinamentos ele esteja decolando. E aí pode ser que o Abel opte por falar, ó, o Andrés tem condição de chegar e jogar, vai achar os companheiros no toque curto, vai achar os companheiros sem olhar, já está entendendo muito bem nos treinamentos quais são os movimentos, vai se sentir bem, com e sem bola dá para jogar. Eu acho que o Abel vai de Evangelista nesse primeiro momento, tá? E aí teria Aníbal e Evangelista, Felipe Anderson e Facundo Torres. Vem aí outra dúvida, Facundo ou Maurício. O Facundo é um cara que ajuda mais defensivamente, o Maurício é um cara que tem maior chegada na grande área, maior finalização, maior potência e explosão. O Facundo talvez seja a peça a começar jogando pelo sem bola, mas eu tenho minhas dúvidas. Flaco Lopes e Vitor Roque, dupla de ataque, aí não tem segredo. Desse Palmeiras que, como eu disse, nas dúvidas, ou Kelvin ou Giai, ou Evangelista ou Andrés, ou Facundo ou Maurício, mostra que está com o elenco encorpado, mostra que está achando o melhor modelo. Como tirar do elenco, de cada jogador, o melhor, e isso é fundamental para potencializar coletivo, e potencializando o coletivo, você potencializa o individual. Os jogadores atuando nas funções e nas posições que mais rendem conseguem ajudar os seus companheiros em campo. E quando todo mundo vai se ajudando, o coletivo evolui. É cíclico. É absolutamente natural. Uma coisa puxa a outra. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Abel Ferreira em relação ao cenário que vai encarar do River Plate. Um pouco mais conservador, com Giai, com Facundo, um pouco mais agressivo, com Kelvin, com Maurício, no meio campo, Evangelista ou Andrés, vai preferir o entrosamento ou vai preferir o jogador que está uns degraus a mais, tecnicamente, do que o Lucas Evangelista em relação à carreira? Claro que essas são dúvidas que a gente só vai tirar mesmo quando o técnico Abel Ferreira divulgar a escalação do Palmeiras, assim como também o técnico Marcelo Galhardo divulgar a escalação do River Plate. E que treinadores enormes para os clubes estarão em campo. Galhardo, que tem uma estátua à frente do Monumental de Nunes, teve candidato à presidência do River Plate que falou a bobagem que não deveriam ter feito a estátua para o Galhardo, porque fica difícil depois negar qualquer coisa que ele pede, qualquer contratação que ele pede. Galhardo é histórico no River, assim como o Abel é histórico no Palmeiras, assim como esse confronto será histórico na Copa Libertadores da América. E claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Eu quero a sua opinião, eu quero a sua análise, é muito importante para mim o seu comentário. Ah, Fragoso, mas você não tem respondido? Eu leio, eu dou atenção e garanto, gostaria de responder todos, mas não dá tempo.
Então, eu conto com o seu comentário e com você debatendo aqui embaixo. É muito importante para o trabalho que eu faço, porque o YouTube entende que você gostou e está interagindo com o vídeo. Além disso, clica no botão inscrever-se, que é muito importante, já somos mais de 86.300 por aqui, e clique no like e no hype também. Esses dois botões mostram para a plataforma que você gostou desse vídeo e aí o YouTube manda para mais gente. Show? Se quiser ser membro apoiador do canal do Fragoso, menos de R$5 por mês. Clique no botão Seja Membro. Vou ficar muito contente com o seu apoio. Combinado? Então já sabe, né? Comenta, clica no like, clica no hype, clica no botão de inscrição, seja membro, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.